colaborador entre na empresa? O famoso vestir a camisa, assim. Como que a gente alinha essas expectativas? Excelente pergunta. Se todo mundo pensasse igual ao dono, não teria espaço para todo mundo. Mas precisa ter um alinhamento muito claro de como as coisas querem ser construídas. Se o proprietário da empresa, ele quer uma empresa que entregue muito resultado para todo mundo prosperar junto, o que eu entendo, tá? Muitas coisas que eu vou falar aqui é sobre o que eu faço na regra. Eu vejo que tem uma falha muito grande. Esse negócio, vestir a camisa da empresa. Vamos estar envolvido com o propósito da empresa. Só que, normalmente, as pessoas esquecem que todo mundo tem um sonho. Quando esse cara acorda, ele acorda com um sonho. Só que ele não acorda. Eu vou lá fazer a Jess ficar milionária. Não vai ser o sonho dele esse. Então, a liderança precisa ter clareza qual é o sonho do seu liderado. Por quê? Através do trabalho, que é a entrega clara, quando ele tiver todos os indicadores de performance, os seus KPIs, muito claro, que é indicador de performance, já resumindo. É indicador de performance. Quando ele tem clareza daquilo que precisa entregar, através daquilo ali ele vai ter uma remuneração. Automaticamente, com a consistência daquilo, ele vai conseguir realizar o sonho dele. E fiquem assim, pasmo. Hoje, a grande maior parte das pessoas que eu pergunto qual que é o sonho dele, o cara não tem sonho. Mas ele não tem sonho porque muitas vezes esse cara, ele tava só sobrevivendo. Quando você pega pessoas com um salário de ticket médio baixo, que vamos supor que seja em torno de abaixo de R$2.000 em média. Hoje, a média do comércio deve estar em 2.200 por aí. Quando você pega pessoas até abaixo disso, normalmente essas pessoas elas estão trabalhando mais para sobrevivência. Tem uma pirâmide, depois se vocês quiserem pesquisar, ela chama pirâmide de Maslow, que ele fala sobre as necessidades básicas, como é o processo de autorrealização, exemplo. Primeira parte da pirâmide é a parte fisiológica que ele precisa resolver. Então, com R$2.000, ele vai conseguir resolver o fisiológico, que é moradia, alimentação, vestimenta. Ele precisa disso para sobreviver, concorda? A segunda parte da pirâmide é o processo financeiro, onde ele tem a segurança financeira. Então, quando ele começou a ganhar acima de 2.000 e pouco, ele já começa a pagar essas contas para poder sobreviver, ele começa a guardar. Então, ele está subindo o nível de satisfação dele, está ficando cada vez melhor. O outro pilar é o nível de reconhecimento. É quando ele começa a ter muita entrega, já está ganhando dinheiro. Vamos supor, estou tentando botar aqui numa linha como se fosse dinheiro. Pode ser que eu esteja errado, tá? Mas é só para tentar simplificar. Vamos supor que esse cara está ganhando já R$6.000 por mês em média. Ele já resolveu o pilar de segurança para ele, financeira. Ele já tem uma situação boa. E ele já começa a ser reconhecido pela grande maior parte. Opa, esse cara é um cara que se destaca, ele é um cara que está ganhando bem. Então, ele já começa a ter o reconhecimento. E o último pilar e o topo da pirâmide, ela é a autorrealização. É quando o cara já teve reconhecimento e o cara ele faz aquilo porque realmente é importante para ele. Ele faz aquilo, cara, que legal, eu consigo entregar isso é massa e ele tá bem com isso. Ele não precisa provar mais nada para ninguém. Então, quando você tem clareza sobre isso, você tem que tentar buscar isso. Chegar na última ponta, que é a autorrealização. Porque, cara, você entra num estado de paz, assim, gigantesco. E como é que tu faz para encaixar isso na cabeça do colaborador? E tu Exatamente. saber que tu vai passar por um processo, saber que talvez a empresa não é uma empresa grande, ela não vai crescer muito, porque de repente não vou desmerecer os locais, mas não tem uma linha de crescimento, tá muitos anos naquele mesmo padrão, e o cara simplesmente entrou novo na empresa e tu manter ele, né? Focado, manter ele querendo trabalhar, não querer pegar folga, cumprir os horários, cumprir os combinados. Como é que manter tudo isso na cabeça do colaborador? Vamos pensar assim. Se você tem um relacionamento, como é que você alinha relacionamento? Conversando. Você tem que ter muita... hoje as empresas, cada vez mais, tentam forçar o one-on-one, que é o quê? Forçar não, né? Elas tentam fazer que isso vire um processo. O one-on-one nada mais é. Eu e você, a gente vai sentar para ter rotinas de troca de ideia. De dar feedback constante, alinhamento da cultura da empresa, falar sobre o que você está trilhando, que é o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, você faz com consistência esse processo, aí você consegue alinhar. Porque se não tiver conversa e trazer para a consciência, um exemplo, você consegue mudar aquilo que você nunca enxergou? Você consegue desejar algo que você nunca enxergou? Então, muitas vezes são em conversas boas. Vou dar um exemplo.
Tem um amigão meu que hoje eu virei compadre dele. E é uma pessoa que acompanhei toda a trajetória dele dentro da companhia. Ele era o cara que carregava a caixa de cerveja lá na companhia, nos caminhões. E eu fui a pessoa que levei ele na primeira palestra motivacional. Tirado. E foi bacana, porque eu levei ele na primeira palestra motivacional dele. Quando ele saiu de lá, ele tava muito motivado. Assim, cara, quando tiver mais, me leva junto, me leva junto, me leva junto. E eu comecei a chamar ele, trocar ideia com ele. E ele mudou, ele foi para a área comercial depois dentro da companhia. Ele foi indo, ele começou como repositor ou auxiliar de marketing, não lembro exatamente. Cara, ele passou de auxiliar de marketing para vendedor, vendedor segmentado ele foi para supervisor segmentado e depois ele virou gerente no meu lugar. Caraca, que irado. Caralho, que trajetória. Que massa. Paulinho aí. Então, é uma pessoa que eu acompanhei toda essa trajetória dele e é muitas vezes assim, cara, tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa. Explorado, né? Ele só não tem consciência, porque ele não consegue mudar aquilo que ele não viu. Então, quando você consegue ter conversas assim, por isso que eu acho que todo bom líder, 50% do tempo dele tem que ser junto com gente. Isso é o que eu penso. Tem gente que dá certo fazendo de outra forma? Tem. Mas a maneira que eu acho que tende a dar certo, eu acho que é melhor. Eu acho que... Eu vou falar o que eu trabalho, porque senão eu também falar que eu empreendo, porque senão os pessoal vão dizer, tá dando dica e nem sabe que faz. Boa, Dali. Então, como eu falei para vocês, trabalhei dentro da companhia, então foi bem bacana esse processo, eu aprendi realmente sobre gestão. Depois eu fui trabalhar numa outra multinacional em São Paulo, que era uma multinacional do ramo agrícola. Então, depois, agora, por último, ela fez a fusão com a Bayer, que é dos medicamentos. Então, ela se tornou... Hoje, ela é a maior multinacional do ramo agrícola. Foi bem bacana. Eu fiquei todo lá esse processo. Lá eu entrei em uma empresa que ela não tinha tanto processo dessa agressividade em vendas, como tinha na Ambev. Só que, em compensação, lá eu entendi a essência de network. Entendi o quanto era importante se relacionar para você conseguir acelerar algumas coisas. Só que chegou um momento dentro da companhia que algumas coisas começaram a conflitar comigo, que era a parte de valores. Devido a ter crescido dentro de uma companhia que nem a Ambev, então era meritocracia na veia. Foi o condicionamento que foi me colocado na cabeça. Então, cara, você só crescia por meritocracia mesmo. E lá na companhia a gente até brincava que era o trenzinho da amizade, né? Você via muitas vezes algumas pessoas serem promovidas sem ter entregue resultado. Então, isso começou a me incomodar. E eu via gente boa, assim, sabe? Cara que era bom, eu pensava, cara, você não precisa fazer isso, entendeu? Não fazia mais sentido. E daí eu falei, cara, eu preciso empreender. Como é que você faz para empreender depois que você está no nível, onde você ganha muito bem com um salário, você está numa companhia muito boa, você tem caminhonetão da empresa, cartão corporativo. Como é que você faz para começar a empreender? Tipo, cara, tudo aquilo que eu construí... É um pulo no escuro, né? Total. Mas é aquele pulo que pode dar muito certo. Exatamente. Você só vai saber se pular. Exatamente. Não tem como saber. Eu acho que é muito mais... Hoje eu tenho essa noção, tá? Hoje, claro, tenho a experiência, mas hoje eu tento sentir muito mais. Parece bobagem. Nem sei como é que funciona isso, mas eu acho que o nosso corpo fala. Quando você sente realmente algumas coisas, você tem que olhar para aquilo com carinho, sabe? Um exemplo, vou ir para tal lugar lá com uns amigos que não sei o que lá. Não curto. Já me sinto mal. Aí não vai. Evita.